Bom, boa noite, meus caros amigos, amigos de escola, amigos de ministério, enfim, nossa primeira aula nesse momento de pandemia de coronavírus, mas eu gostaria de enfatizar que nós temos um Deus maior do que o coronavírus e passamos por momentos de angústia, momentos de incerteza, de insegurança, mas a igreja tem um papel fundamental nesse momento. É esse momento é que a igreja vai fazer a diferença. E quando eu digo a igreja, eu digo nós. Portanto, que bom que nós possamos adquirir um pouco de conhecimento e ajudar as pessoas que estão passando por esses momentos a se reestruturarem e encontrar um novo caminho na vida. Essa matéria que nós vamos tratar hoje, amados, e que eu vou usar aqui, fazer de 3 maneiras, usando a apostila do curso, usando um material de aconselhamento do qual eu fui aluno também, de uma pessoa assim bastante preparada para isso, e falar um pouco de mim, de nós, enfim, a aula vai ser um pouco de interatividade. Em princípio, a palavra aconselhamento, ela nos confunde um pouco, não é? Mas deixa eu perguntar uma coisa para você, amigo. Você que está aí na sua igreja, você que é pastor, você que exerce ministério, você que faz visita, você já conheceu uma pessoa dentro da sua casa, dentro da sua igreja, e que o tempo passa, as coisas vão passando, mas a pessoa parece que não muda. Parece que a vida espiritual dela, a vida de cristão, é uma vida só de fachada. O que está acontecendo com essa pessoa? Quantas vezes nós falamos daquele crente antigo, não é? Daquele irmão que, meu Deus do céu, parece que é convertido, só uma parte, um braço não é, a cabeça não é, enfim, a pessoa não muda. E eu gostaria de fazer um questionamento com vocês, antes de começar essa aula. Efetivamente, será que necessariamente o problema dessa pessoa é espiritual? Será que essa pessoa não tem algum problema a mais que nós, enquanto irmãos, enquanto pessoas que têm um ministério, enquanto amigo, enquanto pastor, podemos ajudar? Em outras palavras, será que essa pessoa tem algum problema de cunho psicológico, interior, traz algum problema decorrente da vida dela, lá de quando ela era criança, talvez, e ela não tenha conseguido resolver? Será que muitas vezes um pastor que está carregando um fardo danado, será que ele mesmo que está aconselhando, ele mesmo que está tratando das ovelhas, será que ele tem um tratamento? Será que ele não está precisando, muitas vezes, de um tratamento? Será que é bíblico isso que nós estamos falando agora? Deixa eu falar uma coisa com você. Eu vou falar de 3 homens que eu reputo que foram homens grandes na mão de Deus, embora um deles seja assim mais, tenha sofrido uma queda. E eram pessoas que tinham problemas não só espirituais. Se você trazer para a realidade de hoje, essas pessoas tiveram problema de cunho psicológico, conflito a respeito da própria vida. Nós vemos um deles é Saul. A ciência da psicologia mostra que Saul era uma pessoa que ele passou por um momento de depressão muito grande, de ansiedade. Saul vivia com medo constante na vida dele. Davi foi outra pessoa que, chamado do coração de Deus, Davi entrou em depressão. Enquanto ele não confessou o pecado dele, Davi continuou depressivo. Elias, depois de vencer 850 profetas do mal, 450 de um e 400 de outro, a Zerá, Baal, Elias mostra que era depressivo, passava por momentos de depressão. Então o que eu quero começar dizendo que essa matéria é muito importante, irmão, não é só para quem vai aconselhar, não é só para quem está recebendo aconselhamento, mas inclusive para quem vai aconselhar. Muitas vezes, Deus vai usar o aconselhamento, irmão, para curar a ferida da pessoa e a nossa ferida. Eu gostaria de enfatizar, primeiramente, nós estamos sem apostila aqui, não é? Mas eu gostaria de falar um pouquinho, trazendo a informação a respeito do próprio livro Aconselhamento Pastoral, que foi fornecido pela Quadrangular, dizer, né,
o que trata, o que é o aconselhamento pastoral? Quem está delegado a fazer isso? Para que serve o aconselhamento pastoral? Uma definição do que seja isso, não é? Uma aplicação disso nas nossas vidas. E o que é e o que não é o aconselhamento pastoral. Então, na nossa apostila, está dito que quem é a pessoa competente para aplicar, para realizar o aconselhamento pastoral. Então, talvez você pense que pelo nome seja o pastor somente. Talvez você pense que pelo nome seja uma pessoa que tem uma formação teológica. É necessário conhecimento bíblico? Sim. Mas, segundo o autor dessa apostila aqui, o aconselhamento pastoral pode ser exercido por todas as pessoas que tiveram um encontro pessoal e transformador com Cristo, que estejam inseridos num trabalho dentro de uma igreja, que conheçam pelo menos a Bíblia o suficiente, não é? Para que possa usá-la e ajudar as pessoas através do aconselhamento. Inclusive, ou outras formas de apoio. Um líder de um jovem pode ser um aconselhador. Um líder de louvor pode ser um aconselhador. Não só o pastor. É porque nós estamos falando de aconselhamento pastoral. Então a impressão que dá é que toda a responsabilidade é do pastor. Não. Eu penso, irmãos, assim como experiência pessoal, que a pessoa que está mais autorizada a fazer um aconselhamento pessoal, o aconselhamento pastoral, é aquela que passou por um problema. Se você perdeu uma casa, não tem pessoa mais autorizada do que você para saber o que é perder uma casa. Se você perdeu a saúde, não tem pessoa mais autorizada do que você para aconselhar o que é perder a saúde. Se você perdeu, talvez, um parente querido, quem está mais autorizado a falar de uma dor, da perda de uma pessoa, a não ser você? Se você era uma pessoa que teve um vício, que você não conseguia se libertar, e de repente você consegue se libertar com a força de Deus, ou por ajuda de alguma técnica, até mesmo secular, quem vai estar autorizado a falar daquele problema melhor do que você, a não ser você? Então, com isso eu quero dizer que os pastores, eles são importantíssimos na igreja, mas tem igreja que é tão grande que o pastor não pode exercer tudo isso. E muitas vezes o pastor está passando por um problema, irmão, e ele está aconselhando a pessoa daquele mesmo problema, ele está sofrendo. Você não conhece nenhum pastor que tem algum problema? Você não conhece nenhum líder de louvor que já caiu? Você não conhece nenhum diácono que não quis mais aparecer na igreja? E muitas vezes nós achamos que o problema é espiritual. E muitas vezes não é. Então, arrematando essa pergunta, quem está autorizado a realizar esse ministério da igreja? Líderes de jovens, de grupos familiares, aquela senhora idosa que pode dar um aconselhamento a respeito de um casamento, não é? Até porteiro, irmão. Podem ser conselheiros pastorais, desde que estejam em contato com as pessoas, tenham vivido isso e conheçam um pouco a Bíblia. Seria o suficiente. Aquele irmão espiritual, muitas vezes, nos dá um conselho tão bom quanto uma pregação. Então, o aconselhamento pastoral, ele não é só saber dar conselhos, o que é coisa diferente. Eu penso que a coisa mais importante no aconselhamento pastoral, e eu tenho percebido isso, é você ouvir. Ouça a pessoa que quer ser aconselhada, que está precisando. A segunda coisa, ouça de novo. Terceiro, ouça. Depois você pergunta. Saber ouvir no aconselhamento é muito, muito, muito importante. Eu lembro que eu falei com uma pessoa há pouco tempo atrás, e na verdade eu não falei, eu mais ouvi do que falei. E aí essa pessoa falou comigo que estava tranquilo, estava mais relaxado. E pelo que nós tínhamos feito. Eu disse, nós não fizemos nada. Ele falou assim, eu precisava apenas que alguém ouvisse, porque eu não consigo que ninguém me ouça. Eu só tenho que falar para todos. Agora, por que aconselhamento pastoral, irmãos? Por que no aconselhamento secular? Por que não falar, por exemplo, da matéria que eu estudo, que é a psicologia? Por que não falar de uma sessão de psicanálise,
dentro da psicologia, dentro da teoria comportamental, cognitiva. Por que não necessariamente? Por que pastoral? Deixa eu perguntar outra coisa para você. Você é um cristão. De repente você tem um pecado que você não quer que ninguém saiba. Mas você precisa falar isso, porque aquilo vai te corroer. É assim que aconteceu com Davi. Você teria coragem de se aconselhar com uma pessoa lá de fora? Será que você gostaria de falar dos seus problemas particulares, da sua vida, muitas vezes espiritual, posso até dizer, para uma pessoa lá do mundo? Será que ele iria te entender? Então nós devemos entender que o aconselhamento pastoral, ele é importante na medida que ele tem um fundamento além de você ouvir a pessoa. É muitas vezes conduzir a pessoa à verdade. É muitas vezes um confronto. E como é difícil ser confrontado. E na atividade do aconselhamento pastoral, você acaba fazendo o quê? Trazendo a palavra de Deus para a pessoa. Se trata de questões interiores, de qualidade da vida, atitudes inadequadas dentro do seu trabalho, atitude inadequada na família, atitudes inadequadas com relação ao seu dia a dia. Agora, é interessante a gente notar que muitas vezes uma escola psicológica não te dá essa resposta. Se você tratar com um psicólogo que não é cristão, você certamente talvez não tenha as mesmas, o mesmo performance, você não vai ouvir as mesmas coisas que você deveria ouvir. Isso é uma coisa importante. Então, as escolas psicológicas, elas muitas vezes, mesmo aplicando uma terapia familiar, ela não dá um fundo de cunho espiritual. E muitas vezes o nosso problema, irmão, é de fato espiritual. Talvez a medicina não te dê uma resposta que te dê uma tranquilidade. Quantas pessoas dentro da igreja estão com um problema interior? O cara vai no médico e não aparece o problema. Aí ele procura um psicólogo. Aí ele procura... Mas tem pessoas que não podem pagar um psicólogo. Tem pessoas que não podem pagar um psiquiatra. Então por que surge o aconselhamento pastoral? Porque tem coisa que a medicina não pode resolver, irmão. Tem coisa que a psicologia não vai resolver. Tem coisas que quem vai resolver para você vai ser um ouvir e um tratamento de você com o seu aconselhando e com Deus. E pergunto, isso é bíblico? Ouvir é bíblico? Irmão, se você prestar atenção, todos os grandes homens de Deus sempre tiveram do lado dele alguém que o orientava. Veja você, Moisés tinha alguém ao lado dele. Lembra que Davi tinha alguém ao lado dele. Tinha um rapaz chamado Natan, que gostava de dar uns puxão de orelha nele. Tinha um menino chamado Samuel. Saul teve Samuel, e quando Saul perdeu Samuel, Saul perdeu o sentido da vida. Você vai notar que os reis sempre têm alguém do lado. Aquele é o cara que está ali ouvindo, muitas vezes, as queixas, os problemas do rei. Então a Bíblia, ela dá base para isso. Ela dá base para o aconselhamento. Você vê que a palavra de Deus, ela diz que nós temos que nos auxiliar um ao outro, nós temos que ouvir o outro. Então, o aconselhamento pastoral, ele vem para preencher essa lacuna que o mundo, que a ciência, que o conhecimento secular não traz. Por quê? Porque falta Deus. E qual é a consequência disso, irmão? É que uma igreja, ela tem papel de libertação, ela tem um papel de levar as pessoas aos pés de Jesus, mas ela também tem um papel de servir de uma espécie de hospital contínuo. Você quer saber onde tem problema? Vai nas igrejas. É um irmão que está com algum problema, é uma irmã que está desempregado, é um que sofreu um problema lá tantos anos atrás, ele está ali, talvez o pastor está ministrando ou está vendo o louvor, ele está chorando. Nós muitas vezes não sabemos porque está chorando. A igreja é um hospital com várias pessoas doentes e algumas com doenças da alma. E o aconselhamento pastoral é uma ferramenta importante para que essas pessoas possam ter esse vazio preenchido ou essa coisa dentro ser lançada para fora. Então,
o aconselhamento pastoral tem sim um fundamento, tem um fundamento bíblico e tem uma razão, não é? Rafática, é que geralmente as pessoas que estão dentro da igreja, elas não gostam de buscar aconselhamento ou tratamento com psicólogos. Tem um quê com psicólogo, tem um quê com psiquiatra. Eu confesso para vocês que antes de fazer psicoteologia, antes de precisar de ver algumas pessoas mais próximas, procurar um profissional desse, eu tinha muita restrição com isso. Mas Deus nos permite passar por determinadas experiências para que nós possamos mudar o nosso pensamento. Então, esse é um dos motivos do aconselhamento pastoral. Agora, uma definição de aconselhamento pastoral. Irmão, tem várias. Nós não podemos confundir as escolas de aconselhamento pastoral, que são várias, eu vou citar aqui algumas, não é? Com a definição de aconselhamento pastoral. Tá? Ó, se eu vou falar de escolas, nós podemos falar aqui de uma escola aplicada, por exemplo, à nossa realidade brasileira, o que nós chamamos de método libertador. É uma liberdade em tempo oportuno. Esse é um tipo de técnica utilizado em que você usa a ação e a reação do indivíduo para ele se libertar, por isso que é chamado de método libertador, dos problemas que ele tem. Libertar não implica apenas em ações que tiram a pessoa daquela influência negativa do reino das trevas, mas também do próprio reino dos seres humanos. Quantas vezes a pessoa ela não é escravo do diabo, mas ela é escravo de uma outra pessoa. Ela não é escravo do diabo, mas ela é escravo do dinheiro. Ela não é escravo do diabo, mas ela é escravo de um vício. Ela não é escravo do diabo, mas ela é escrava de um problema particular dela que ela tornou até como um bichinho de estimação. Então, esse método aqui que fala de liberdade em tempo oportuno, ele procura trabalhar com um certo potencial da pessoa para mostrar que ela tem condições de superar isso. Qual é o problema desse método? É que ele acaba dando muita ênfase para o indivíduo. Então esse método em relação ao aconselhamento pastoral, ele tem essa falha. O cuidado pastoral orientado por este modelo pensa em uma teologia de libertação, que visa a melhoria da vida de todos. Isso vem até a questão política. A teologia da libertação, se você estudar um pouco, tem um camarada chamado Leonardo Boff, e é ele que prega esse tipo de teologia. É uma teologia, por assim dizer, que eu vou dizer assim, sempre respeitando, uma teologia de esquerda, em que quer trabalhar bases políticas para poder trazer para o povo o que Deus quer. Olha, a igreja tem um papel importante, mas a igreja não está aqui na terra para eliminar a pobreza, a igreja não está para eliminar a doença, a igreja não está para eliminar a tristeza, a igreja está para levar as pessoas aos pés de Jesus. E esse tipo de teologia, ela é muito, eu quero dizer assim, macrocósmica, porque ela não quer trabalhar o indivíduo. Então, esse tipo de teologia é um pouco problemático. O outro método, nós podemos falar, um método que nós chamamos de empoderador. Esse método, ele afirma textualmente que cada pessoa tem dentro de si a força necessária para encarar e vencer determinados problemas. Ou seja, você vai dizer para o indivíduo, olha, você tem todo o potencial para vencer isso. Você vai fortalecer, muitas vezes, uma realidade que a pessoa às vezes tem mesmo, mas por algum motivo ela não está exercendo. Mas tem um outro lado perigoso. Qual é o lado perigoso? O lado perigoso é que a base desse processo de reestruturação psicológica, ela acaba tirando um pouco a ação de Deus da vida do homem. E eu estou falando isso tomando como referência o aconselhamento pastoral, que o enfoque do aconselhamento pastoral é também a Bíblia. Então esse outro método, ele é importante, mas o cuidado pastoral orientado por esse modelo, ele extrai e constrói a partir de forças e recursos do indivíduo e de comunidades, estratégias e métodos que minimizam ou eliminam o sentimento de impotência e incapacidade pessoal. Mas isso não significa dizer muitas vezes que mexeu com o seu espiritual, porque a nossa vida, o que nós precisamos mudar muitas vezes é a nossa forma de pensar a respeito do que nós somos, do que nós temos e o que nós podemos na pessoa de Jesus. E o aconselhamento pastoral tem essa função, de trazer o indivíduo ao que ele é
em relação a Jesus, ao que ele pode em relação a Jesus, ao que ele tem em relação a Jesus. Tá? Outro método que tem terapêutico é um chamado de cura interior. E o cuidado pastoral orientado por esse método tem como modelo e objetivo a produção de uma cura de doenças da alma a tal ponto que o indivíduo passe por mudança na sua vida e tenha a ter estabilidade, equilíbrio, alívio da alma, a tal ponto que o indivíduo então sinta que a vida dele tenha estabilidade que ele não tem. Nesse ponto eu vou falar para vocês, amados, a psicologia é uma das formas de cuidado, que ele mexe com o cognitivo, ele mexe com a questão da alma, e ele mexe, e quando eu falo alma, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui. Nós somos uma alma que habitamos no corpo, e não um corpo que habita na alma. Bem entendido isso, nós somos uma alma que habitamos no corpo. Então ela tem esses três enfoques, o enfoque espiritual, o enfoque cognitivo, racional, e o enfoque secular. Ela mexe com a área das emoções, ela mexe com a área espiritual e ela mexe com a terceira área, que é o ambiente onde você está. Então a psicoteologia, como o nome está dizendo, ela usa recursos da psicologia, mas sem abandonar a teologia. Então por isso que a psicoteologia hoje, ela está avançando muito, está sendo um curso que está crescendo, porque realmente tem produzido alguma transformação. É uma espécie de terapia. É uma espécie de terapia. O que é uma terapia? A terapia pode ser individual, a terapia pode ser coletiva, a terapia pode ser familiar, a terapia pode ser grupal. Familiar é uma família. Coletiva, várias pessoas. Ela pode ser em grupo, ela pode ser em duas pessoas, pode ser marido e mulher. A psicoteologia, ela procura trabalhar o indivíduo, mas também trabalha dentro dos enfoques. Sempre nesse tripé. Trabalhando com as emoções, com os sentimentos, com os instintos, trabalhando com o espiritual e trabalhando com a Bíblia. Então, são vários métodos. O método de interatividade pessoal é o que eu digo que eu acho que deveria existir nas igrejas. O que é o método de interatividade pessoal? Você, dentro de uma igreja, a pessoa chega dentro da igreja. Então, você que está ali trabalhando na igreja, seja você pastor, seja você obreiro, seja alguém que tem um pouco de visão espiritual, vai analisar aquela pessoa e verificar aonde ela pode ser útil dentro da igreja. Sabia que a maioria das pessoas dentro da igreja, muitas vezes elas estão só? Quando você coloca a pessoa para fazer alguma coisa na igreja, ela começa a se sentir valorizada. Por isso que quando você chega em determinadas igrejas, você vê, desculpe, aqui parece meio irônico, mas eu vou colocar, você vê o grupo do jovem que vai fazer a apresentação, você vê o grupo do júnior que vai fazer a apresentação, você vê o grupo da senhora que faz a apresentação, você vê o grupo do sapateiro que faz a apresentação, você vê o grupo do pedreiro. Eu passei numa igreja um dia, irmão, tinha tanto grupo fazendo a apresentação, e o pastor foi falar, ele falou 15 minutos, mas pelo menos 8 grupos. Mas eu percebi uma coisa interessante. Os 8 grupos ouviram os 15 minutos. Porque o pastor, aquela igreja, ela dava serviço para os membros, e eles se sentiam valorizados. Sabe que tem muita gente dentro de casa com depressão? Sabe por que a pandemia do Covid-19 está trazendo violência para dentro de casa? Porque o indivíduo está sem fazer nada. A mente vazia é o espaço do inimigo. Então, esse método aqui de interatividade pessoal é uma bênção dentro da igreja, porque é uma comunhão. Você já fez um café, igual nós fazemos na nossa igreja lá? O pastor Valtinho faz um café um domingo de manhã, aí um leva mortadela, eu adoro mortadela. Você adora mortadela? Né, pastor? Delícia, né? Gostoso, né? O pastor Valtinho está aqui, né? Ele está aqui, se ele fizer alguma coisa errada, ele me dá um puxão de orelha. E então esse café, as pessoas terminam de tomar o café e começam a interagir, irmão. E aí você começa a saber coisas do irmão que você não sabia. Irmão, isso chama-se comunhão. A gente gosta até de brincar, às vezes, falar que é comunhão, né? Porque você vai lá para comer. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Então o serviço, o cuidado cuidado pastoral orientado por esse modelo, desenvolve uma interação pessoal, em que as relações, as habilidades relacionais são utilizadas para facilitar um processo de exploração pessoal, esclarecimento. É o momento que a vida da pessoa fala um problema que você nem imaginava. Aí você, nossa, né? Pegando um paradigma assim lá do mundo, né? Vou pegar um paradigma aqui para dar um modelo. Você quer saber alguma coisa? Vai no salão do cabeleireiro, né? Manda tua mulher no salão do cabeleireiro. Ela volta de lá sabendo de tudo. O que é o nosso café? O que é esse?
É um momento que você bate papo, que você conhece um pouco da vida da pessoa, você conhece o time que ele torce, você sabe qual livro que ele gosta mais da Bíblia, se ele gosta da Bíblia. Né? E esse cuidado que eu digo, que é a interação pessoal, ela muitas vezes tem produzido pessoas com ministério dentro da igreja. Você colocou o indivíduo para cuidar do diaconato, porque ele fala bem, porque gosta de falar. Bom, então ele cumprimenta bem a pessoa, ele recebe bem. Puxa, amanhã depois o diácono está fazendo um curso bíblico, amanhã depois ele é um pastor. Então a gente tem que ver esse potencial que a comunhão da igreja traz para nós. Jesus era comunhão. Ele viveu com 11 caras, cada um com um temperamento terrível. E ele viveu em comunhão com todos. Então a grande sacada, talvez hoje, né, das igrejas, seria essa espécie de comunhão. Não é? Hoje nós vemos muita comunhão. Então, estamos passando por pandemia, tem pessoas ajudando outros que você nunca viu falar da pessoa. Né? Deus está nos dando essa oportunidade. E talvez eu pense que seja um momento até da igreja agir, não é? Ocupar um espaço. Mas enfim, estamos falando de aconselhamento. Então, essas técnicas que eu disse não definem necessariamente o que é aconselhamento. Né? E antes de falar ainda do que é aconselhamento, eu quero dizer o que não é aconselhamento. Para a gente não confundir as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui na minha casa. Uma senhora de uma igreja que eu participei, de uma igreja há uns 5 anos atrás, uma igreja quadrangular também, né? Porque eu sempre estive na quadrangular e nunca saí. Ela veio aqui na minha casa pedir um aconselhamento. Bom, eu fui falar com ela. E qual era o aconselhamento? Ela queria que eu autorizasse, na minha palavra, né, no meu entendimento aqui, que ela se separasse do marido dela. Aí eu tive que mostrar a Bíblia para ela que não é exatamente isso. Então, aconselhamento não se confunde com dar conselho. Aconselhamento é muito mais do que isso. Você acompanha a pessoa. Você sofre com a pessoa, você tem empatia pelo sofrimento da pessoa, você chora pela pessoa, você ora e se você for preciso, você até ajuda. Mas eu gostaria de enfatizar uma coisa muito importante aqui, irmão, escreve isso aí. Só existe mudança se a pessoa que você estiver aconselhando quiser. Se a pessoa não quiser, não adianta você se estressar. A primeira coisa quando você recebe a pessoa, que você acolhe, que você ouve a pessoa, é ela ter um compromisso com você que ela quer mudar. Se ela não quiser mudar, irmão, não adianta. Isso é igual salvação. É o tipo de um download, está lá, você bate o dedinho e recebe. Se não quiser, não recebe. Então o aconselhamento tem que focar isso. Quem é responsável pela mudança? É o pastor Valtinho que está aconselhando? É o pastor Sidney? Não. Por quê? Porque você não tem que pensar que você vai resolver o problema da pessoa. Você vai resolver a pessoa do problema. É mudar a pessoa. Porque os problemas sempre vão existir, irmão. Mas quando você muda a forma de pensar da pessoa, aí sim ela vence os problemas. E por isso que tem muitos irmãos dentro da igreja, velhos de igreja, que ainda estão magoados, feridos, porque eles não foram mudados, irmão. São até salvos, mas estão machucados, não entenderam necessariamente o que é o Evangelho. Muitas vezes não aceita uma verdade, e o aconselhamento muitas vezes é confronto. Então o aconselhamento não é dar conselho, né? Aconselhamento não é um simples diálogo. Aconselhamento não é tão somente você chamar a pessoa 2 ou 3 vezes e advertir, admoestar, porque isso é um papel que muitas vezes cabe ao próprio pastor. Aconselhamento é um processo. Né? O aconselhamento não é um simples andar do lado como se nada tivesse acontecendo. Por isso que eu vou pegar esse conceito de aconselhamento pastoral que está na sua apostila, depois você vai ver na página 14, que diz o seguinte: aconselhamento pastoral é muitas vezes confundido com bíblico. E não só bíblico, irmãos. Porque o aconselhamento bíblico restrito, ele, de certa forma, ele levado à rigidez, ele acaba sendo até prejudicial. Eu posso falar isso tranquilo porque eu fiz aconselhamento bíblico 2 anos. Então eu sei a diferença entre aconselhamento bíblico, eu sei a diferença entre aconselhamento pastoral e sei a diferença entre aconselhamento psicológico,
cristão com cunho psicológico, porque eu fiz os 3 tipos de aconselhamento, então eu fico tranquilo para falar isso. O aconselhamento bíblico, ele é muito bom, mas ele tem um problema sério. Tudo para o aconselhamento bíblico é pecado. Irmãos, e nem tudo é pecado. Será que você não conhece alguém que um dia foi abusado? Será que você não conhece alguém um dia que levou um golpe do próprio irmão crente? Será que você não conhece alguém que um dia um pai foi um pai monstro? Será que você não conhece alguém um dia que, nossa, a pessoa dentro da igreja ela foi machucada, ela não quer saber mais de igreja? E eu te pergunto, será que isso é pecado? Você sofreu uma injustiça muitas vezes é pecado seu? Então nem tudo é pecado. Meu Deus! Por isso que o aconselhamento bíblico é bom, mas ele tem esse problema. Tudo é pecado. Tudo é o ser humano. Tudo é pecado. Mas nem tudo é pecado, irmão. Tem coisa que não é. De repente você passa por uma experiência desagradável. É pecado uma pessoa estar na casa dela e chegar um indivíduo, um monstro, e abusar dela? É pecado de quem? É pecado você fazer um empréstimo para o irmão, né, pastor? E o irmão não te pagar mais nunca? Isso é pecado? É pecado, irmão, você alugar uma casa para alguém, ele ficar 8 meses e não te pagar e sair e ainda você achar que você está errado? É pecado você ter no irmão alguém que te explorou? Então nós temos que tomar cuidado. Porque nossos julgamentos não são igual ao julgamento de Deus. A palavra de Deus diz que o pensamento do homem não é o pensamento de Deus. Então o aconselhamento, ele não pode ser confundido com conselho, com aconselhamento bíblico, com uma sessão de psicologia, de psiquiatria. Não. Mas é ouvir, entender, acompanhar, ajudar. E se necessário, olha, ouvir muito, entender muito mais, ajudar sim, e se possível e se necessário, confrontar. Se você aconselhar, você vai ter a oportunidade de aconselhar uma pessoa só. Aí quando você vai aconselhar outra que você quer o problema, você vai verificar que a pessoa que você está aconselhando tem um problema também. Toda pessoa que traz para o aconselhamento, ela tem um problema que muitas vezes ela não revela. Então o aconselhamento, né, pastoral, ele é muito mais do que essa simples visões que eu acabei de passar. É um relacionamento interpessoal em que o conselheiro assiste ao indivíduo em sua totalidade, no processo dele se ajustar melhor consigo mesmo e com o seu ambiente. A ênfase do relacionamento interpessoal apresenta o aconselhamento como um encontro entre 2 ou mais pessoas. Detalhe, aconselhamento pastoral, encontro entre 2 e mais pessoas e Cristo. Essa é uma das diferenças. O nosso encontro deve ter um propósito, não só terapêutico, mas espiritual. Então, essa é a primeira parte que nós falamos. Nós vamos dar 5 minutinhos aqui e nós vamos retornar daqui a 5 minutinhos. Só terminando, quero dizer aqui para vocês, o aconselhamento pastoral é um processo que busca ajudar a pessoa por intermédio do encontro entre 2 ou mais pessoas, que se utiliza de algumas técnicas úteis, no nosso caso bíblicas, na elaboração do problema, sabendo que é uma arte, evitando automatismos, mecanicismo e com o objetivo de suprir necessidade da pessoa segundo conceitos bíblicos, facilitar a descoberta do sentido da nossa vida. Todo o processo, entenda, aconselhamento é processo. Às vezes você vai ficar acompanhando uma pessoa 2 anos, 3 anos, 1 ano. Todo o processo de aconselhamento é feito debaixo de oração. Busca de orientação da palavra de Deus, busca de orientação do Espírito Santo e na sincera intenção de obediência à vontade de Deus. Com observação, se você for conselheiro na sua igreja, o seu pastor tem que estar ciente que você está aconselhando se for membro da igreja, deixando claro que você não está obrigado a passar os problemas para o pastor, mas o seu pastor tem que saber que você está aconselhando. Entendeu? Irmão, essa é a primeira parte, daqui a pouco nós voltamos para a segunda parte.